Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. Aqui é o Caio. E aqui é o Matheus, vocês estão na Central do MMA. Bora falar de UFC 313 hoje. Tem muita coisa boa para a gente falar, principalmente a luta principal, né? Principalmente a luta principal. Alex Poatan versus Ankalaev. Essa luta aí chama muita atenção, rola muita expectativa em cima tanto do Poatan quanto do Ankalaev. Como é que vai ser, como que o Ankalaev vai performar, se vai ir para trocação, se vai ser uma luta ali de amarrar, como é que vai ser isso. Então tem muita coisa legal para a gente falar aqui. Antes, recadinho rápido para vocês. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. A gente, como a gente falou no último vídeo, a gente fez uma transição recente aqui, esse canal é novo, então a gente precisa do seu like e da sua inscrição também, é muito importante para a gente aqui estar produzindo os conteúdos. E por incrível que pareça, nesse comecinho a gente já está atingindo até mais entrega do que a gente estava no outro canal. Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente estava lutando ali contra o Shadowban que a gente tinha tomado. Então, é muito importante. Se inscreve, curte esse vídeo e bora aí também, comenta o que você está achando, enfim, suas opiniões aí para esse card, que é muito importante para a gente vai trocando essa ideia aí. Bora começar então, rapaziada? Quem não gosta do Ankalaev, seja bem-vindo. Verdade. Eu prefiro não me manifestar. Ah, vai falar que você gosta do Ankalaev e a gente já... Não. Já encerra. Aí já Caio está banido. Aí é muita Bora loucura. Aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que a gente planejou aqui. Como a gente sempre foca naquilo que vocês estão mais esperando ali, mais interessados, exatamente. A gente vai falar aqui das lutas do card principal, tá bom, galera? Para o vídeo não ficar muito extenso também. E aqui a gente vou passar só pelo card inteiro, só para a gente ter uma ideia do que espera, tá? Bob Green e Maurício Ruff abrindo ali o card principal, luta pelos pesos leves, é uma luta com muita expectativa. Amanda Lemos e Yasmin Lucindo, peso palha feminino. Jalin Turner contra Inácio Barramondes, peso leve. Justin Gaethje contra Rafael Fiziev, que entrou para substituir o Dan Hooker. Uma pena que a luta tenha caído, mas continua sendo uma luta boa, a gente vai falar sobre isso também. E aí, a cereja do bolo, Alex Pereira contra Magomed Ankalaev. Esse é o card aí do UFC 313 na T-Mobile Arena, fica lá em Las Vegas. E bora começar aqui, vamos falar sobre Maurício Ruff contra Bob Green. Queria começar aí, Caião, abrindo alas, qual que é a tua opinião aí? O que você acha que a gente pode esperar dessa luta? Bom, o casamento dessa luta, se a gente for ver, o Ruff passou por uma situação de hipervalorização, depois ele passou por uma fase de humanização, que foi a luta recente contra o Lone Top. Obviamente que tem o contexto, o cara não bateu peso, estourou, estava pesando 90 e poucos quilos, mas foi bom para devolver um pouco de humanidade à figura do Ruff. Ruff é um cara extremamente talentoso, é um cara de um nível técnico muito grande, uma trocação muito fluida, um cara que troca de base, é um cara que tem um controle de distância muito bom, só que eu sinto que estavam vendo algo no Ruff que ele ainda está no processo de desenvolvimento. A gente teve essa semana, antes do casamento do Dustin Gaethje contra o Rafael Fiziev, muita gente pedindo para o Ruff assumir essa luta. E em nenhum momento duvidando que o Ruff teria qualidade técnica para tal. A gente sabe que muitas vezes é a oportunidade que surge em um contexto que faz com que, por exemplo, ele conseguisse invadir aquele clubinho que ninguém entra. Todo mundo sabe que o peso leve, historicamente, é formado por panelas de 5 ou 6 lutadores que lutam entre si até alguém envelhecer e abrir espaço para alguém mais novo. Historicamente, o peso leve é assim. E essa talvez fosse uma oportunidade para o Ruff. Mas eu, particularmente, não vejo uma necessidade real de ele assumir um risco contra um cara que é conhecido por ser um verdadeiro carniceiro, que é um cara que anda para frente o tempo inteiro, que realmente bate muito pesado e que, pô, com todo respeito, obviamente, o Ruff nunca enfrentou ninguém próximo do nível do Dustin Gaethje. Obviamente que ele é um lutador de bom nível e ele demonstrou o que um lutador de bom nível deve demonstrar. Ele passou o carro em todo mundo,
como alguém... Quando você vai ver um jogo de futebol, é um exemplo cretino, em que um time é muito superior ao outro, quando ele amassa o outro time por 8-0, não é um demérito para esse time ele estar fazendo 8-0. Ele está fazendo o que se espera de alguém que é acima da média. E esse é o caso do Ruff. O Bobby Green, particularmente, eu acho um teste bem honesto. É o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer 8-0 no Bobby Green, o Ruff. Sim. Pô, eu particularmente acho que vai ser um espancamento, vai ser uma surra, porque o Ruff, ele é veloz, ele é um cara que tem queixo, o que é um gigantesco problema pro Bobby Green, King Green, no caso, que a gente sabe que, historicamente, não tem uma mão pesada, é um cara que é pouco ortodoxo, mas eu não acho que ele tenha velocidade, eu não acho que ele tenha pujança física, e eu não acho que ele tenha armas para trazer alguma coisa cujo qual o Ruff não possa lidar. Eu acho um teste digno para ver a quantas anda o Ruff, por exemplo, vamos supor que chegue nesse dia, o Ruff sofra, tenha dificuldade. Pô, a gente vai ter uma real noção do que é o Ruff. A questão aqui não é a qualidade do Bobby Green. Fala. Eu tenho muito claro na minha cabeça que essa luta vai ser mais ou menos uma recapitulação do Jalin Turner com o Bobby Green. A primeira troca real que eles tiverem ali de força e de pancada, o Bobby Green vai arriar. E outra, a única coisa que muda é que ele tá com 38 anos agora, o Bobby Green, tá só piora. E, cara, ele me pareceu frágil contra o Perry Pimblett, sei lá, eu não boto a menor fé, eu acho que o Ruff vai atropelar ele e espero que seja assim. Né? Cara, um comentário rápido. Eu não consigo chamar o Bobby Green de King Green. Cara, não, eu só vou chamar de Bobby Green, não importa se ele trocou de nome, é Bobby Green. Vou chamar de King agora. Respeito o nome social das pessoas, isso é uma coisa à parte, mas o cara com 40 anos. 40 anos, o cara 40 botar anos o nome mudando de nome, tá na crise da meia-idade, caralho. Não, eu já que é assim, eu quero colocar aqui no TP, meu próximo nome é Megatron Alândia. Foda-se. Mano. Pô, tá de sacanagem. Meu nome é Megatron Alândia. Sobre a luta, cara, eu acho que o que o Caio falou faz muito sentido, que é sobre a hipervalorização do Ruff, que ela vem com alguns malefícios. É muito bom para o lutador em si quando ele ganha o holofote, mas é um problema quando existe uma super expectativa, porque as pessoas cobram muito, botam o cara num patamar que não foi ele que pediu para colocarem, e aí quando ele não faz aquilo que elas esperam, aí o cara é massacrado. E aí aconteceu muito isso com ele. Mano, eu acho que foi bom, sabia? Porque botou um ponto de interrogação e agora ele vem tratoriza o Green e a galera vê que, na real, ele é um bom lutador. Que ele não deitou aquele... Porque, na moral, se aquele peruano lá não tivesse com 93 quilos, ele tinha deitado. Cabeça ele tinha deitado naquele upper. Também, né, cara? Ele não deitou naquele upper porque, pô, com 93 quilos, tio, cheio de água, o cara não deitou. Mas se fosse ali desidratado, ele tinha deitado. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Mas o público médio, a gente tem o conhecimento de todo esse contexto. O público médio, que acaba não se aprofundando em notícia, em contexto, ele só tem na mente a visão da luta cujo qual o Ruff pegou um cara que era 0-2 no UFC e não conseguiu terminar ele. Sim, eu acho que rola muito isso, a galera acaba tomando os pés pelas mãos concordo. Ali, mas eu acho que isso é algo que rola mesmo, acontece, enfim, os caras colocam o cara num patamar, cobram ele daquilo que eles esperam e que eles querem, só que cada luta é uma luta, cada contexto é um contexto específico. Eu acho que aqui, a gente estava até falando disso um pouco antes aqui de começar, Bobby Green, ele é uma nota de corte ali muito clara para o peso leve. E eu acredito que o Ruff passando por ele e passando bem, como eu acredito que ele vai passar, ele já consegue se estabelecer ali. Bobby Green atualmente está desranqueado, né? Ele saiu do top 15, mas eu acho que ainda assim é um cara ali que poderia até ser chamado ali de um porteiro do top 15. Dito isso, acho que o Ruff tem tudo para poder nocautear ele, inclusive. Quem vence o Bobby Green entra, né? Quem vence o Bobby Green entra no top 15 e quem entra, perde para o Bobby Green não merece estar no top 15.
Eu acho assim a que é banda bom toca. para Fighting Nerds também. Enfim, não vejo essa luta. Me surpreenderia muito um resultado diferente desse, de vitória do Ruff. Pode ser que acabe indo para uma decisão, etc. Acho que não. Acho que o Ruff deve ganhar ali no máximo no segundo round. E deve estar entrando para isso Sem também, porque ele fugir, sabe, né? sem fugir, palpites certos. Quero palpites certos. Palpite certo, eu falei. Segundo round, nocaute do Ruff. Cara, eu vou chutar terceiro round, nocaute do Ruff, nocaute trabalhado. Você dificilmente vai ver o Ruff nocauteando com um golpe singular. É todo um trabalho. Ele não é um cara desesperado e afoito pelo nocaute. Eu fazendo uma análise técnica aqui, particularmente acho que ele peca muito em alguns momentos em tentar buscar o highlight. Na própria luta contra o Long Top, muitas vezes deu a impressão de que ele estava buscando o highlight daquela luta. É Sendo uma que coisa não. que até ele falou que não é isso, que na realidade ele faz aquilo que ele sente a Ficou da vontade de hora aquele fazer na highlight, luta. inclusive, hein? Caralho. Mas Sério. os caras virou até o Ronaldinho Gaúcho do MMA. Pô, é bonito ele virando Mas o rosto, batendo, tudo. É óbvio que isso tem um fator, e só quem tem muita qualidade técnica consegue para fazer poder isso. acertar, Mas Mas eu acho que as pessoas, o atleta, não o Ruff no geral, muitas vezes as pessoas não entendem que 1-0 também é vitória. 1-0 e 8-0, Mas, ó, ambas dão 3 pontos. vamos Mas, aí de palpites, que a gente está se estendendo muito, vai. para mim é Ruff nocaute terceiro round. Mal, qual que é o teu palpite aí? Eu vou de Ruff nocaute no primeiro round. É Primeiro sério round, mesmo. só Para para mim, não ir no mesmo. Green. Não, o Green já não tem mais aquela vitalidade para segurar a juventude. Vai ser tipo o Pimblet. Primeira vez que os caras se bater de frente, já vai ficar claro. Beleza, é isso. Bora aqui seguir, então, Amanda Lemos contra Yasmin Lucindo pelo peso palha feminino. Vou pedir para o Mal começar essa aqui. Então, a gente tem a Amanda Lemos, que é a quinta do ranking, contra Yasmin Lucindo, que é a sétima. Bom, o que falar dessa luta? Eu vou ser sincero, cara. Essa luta ela tá meio... A nossa esperança dessa categoria aí tá na Virna, né? E na Yasmin, caso ela vença a Amanda, porque ela está em sétimo, pegaria o lugar da Amanda em quinto, já fica ali nas cabeças da categoria, né? Porque acima dela tá a Virna, a Xiaonan, a própria Zeng. Então, é isso, cara. Para ela, para a Yasmin, se ela vencer, o que eu acho que vai acontecer é estar mais próxima do cinturão. Ali começa a ficar mais complicado, que são as lutadoras que estão atualmente dividindo o cinturão, né? A disputa do cinturão, não o cinturão em si. Mas é isso aí, cara. Eu já vou até deixar meu palpite, porque eu não vou comentar, eu vou ser breve. Eu acho que vai a Yasmin por decisão. Yasmin por decisão, beleza. Cara, vou falar aqui rapidamente um comentário só. Amanda Lemos, que é uma lutadora que só perdeu ali na categoria para Virna Jandiroba e para Weili Zhang na disputa pelo título, né? Foi isso. Decisão. Ela perdeu para Batistaca também. Mas foi recente? Foi quanto? Isso já tem 2022. Mas ela vem ali de uma sequência ali de ter perdido só para essas duas, né? Para Virna e para Weili Zhang. É uma lutadora muito dura, naturalmente, ali dentro da categoria, mas eu acho que pela fase, cara, e pela renovação, acredito que a Yasmin Lucindo deva vencer, eu diria aí por decisão. Acho que vou de Yasmin Lucindo aqui, sendo bem enxuto. É uma categoria que a gente sabe que tem um bololô ali também, é meio lutadoras que lutam entre si também, mesma situação ali do peso leve. Mas eu acho que eu vou de Yasmin Lucindo também. Caião, qual que é a tua opinião? Cara, na minha visão, a Lucindo e a Amanda, elas se equivalem na luta agarrada. Ambas têm um grappling de bom nível. O que
coloca a Yasmin, para mim, um passo à frente, além da questão juventude, rodagem ser um pouco menor, menos dano acumulado, é a questão da trocação. Eu acho que a Yasmin ela tem um boxe um pouco melhor do que o da Amanda, apesar de que, tecnicamente, eu não vejo nenhuma das duas com potência para terminar a luta, porque ambas, além de não ter essa questão da potência, ambas têm boa resistência a golpes. A Amanda aguentou São lutadoras meio semelhantes até, né, por assim dizer. A Amanda aguentou um castigo colossal contra a Zhang. Realmente um nível de castigo que poucas lutadoras terminariam a luta em pé contra uma lutadora como a Zhang. Mas ainda assim eu acho que fator juventude e fator pujança física talvez seja a favor da Yasmin. Eu também vou por decisão, só que eu acho que tá com carinha de decisão dividida. Beleza. Bora falar da próxima luta então, rapaziada. Jalin Turner versus Inácio Barramondes. Luta pelo peso leve. Inácio Barramondes, atualmente desranqueado, tem a oportunidade de entrar no ranking contra o 13º, Jalin Turner. São dois caras ali longilíneos, bem altos. Uma dificuldade que os lutadores do peso leve geralmente enfrentam contra o Jalin Turner é que ele é um cara muito alto e muito longilíneo. Barramondes é um cara que tende a sofrer menos com isso, porque está muito próximo nessa questão ali física, né? O frame dos dois é bem semelhante. Talvez Inácio Barramondes seja até um pouco mais forte do que o Jalin Turner. E, cara, acho que o Inácio Barramondes tem tudo aí para vencer essa luta. Vejo ele como favorito. Não sei nem como é que tá nas casas de apostas. Daqui a pouco vou puxar aqui a hora que eu passar a bola aqui. Mas eu vejo ele como favorito. Acho que ele é mais polido também tecnicamente. Jalin Turner, como eu falei, acho que a maior vantagem dele no peso leve é ser um cara muito alto, porque na prática ele tem altura de peso médio, tá lutando no peso leve, enfim, não sei nem como é que esse cara corta peso. Mesmo caso um pouco até do Barramondes. Mas, dito isso, Mal, fala a tua opinião aí, queria saber o que você acha dessa luta, quem que pode ganhar, como é que tá aí? Eu vou falar o que eu já falei para vocês previamente, mas assim, não deem o Jalin Turner como favas contadas, porque ele vem de 3 derrotas nas últimas 4 lutas. Porque ele arrancou uma decisão dividida do Matheus Gamrot e uma decisão dividida do Dan Hooker, ou seja, na cabeça de um dos juízes, ele chegou a vencer o Gamrot e o Hooker. São lutas dificílimas. Ele passou o trator no Green, e a última luta, vamos concordar que se ele não fosse burro o suficiente, com QI zero, de ter achado que tinha já finalizado aquela luta com o Moicano, ele teria vencido o Moicano também. E o Moicano, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o trabalho dele. Então ele venceu e perdeu para o Moicano naquela luta. Vamos supor, ele empatou com o Moicano. Então, se ele tivesse feito o trabalho dele, a galera ia estar assim, mas o cara venceu o Moicano, não é tão fácil assim. Então, eu vou seguir por essa linha. É um cara duro, entregou derrotas duras para oponentes de alto nível que o Barramontes nunca nem enfrentou. Dan Hooker, Gamrot, Moicano. Então, eu acho que vai dar eu vou ser bem breve mesmo. Eu acho que vai ser o Jalin Turner por decisão. Acho que ele vai conseguir levar mais na experiência e com um pouco de dificuldade por causa desse negócio da altura e da envergadura. Ele vai ter um trabalho ali para se adaptar, mas eu acho que ele vai conseguir levar os 3 rounds. Um comentáriozinho rápido antes do Caião já emendar com a opinião dele. Nas odds está bem equilibrado, porém Jalin Turner está como favorito, 1,85. O povo está comigo. O Barramontes 2. Mas eu ainda acho que a maior vantagem dele é isso. Ele pegou caras muito mais baixos que sofreram para poder atravessar essa diferença de altura. Mas manda bala aí, Caião. Cara, fazendo uma análise por cima, o nível de enfrentamento histórico do Jalin Turner é consideravelmente superior ao nível de enfrentamento do Barramondes. O Barramondes é um bom lutador, é um bom prospecto, chuta muito bem, é um cara tão grande quanto. Eu estou interessado para ver como o Turner vai lidar, tendo em vista que dessa vez ele não vai ter uma superioridade física tão brutal quanto os adversários dele, mas eu acho que o Turner ele tem uma variabilidade de jogo que é muito maior do que a do Barramondes. O Barramondes é um contragolpeador, vai andar para trás, vai chutar alto,
e vai tentar atrair o Jalen Turner para cima dele. Já o Turner, ele tem o advento da queda, ele tem o advento da grade, ele tem uma gama de ações no jogo que fazem com que ele tenha mais armas para vencer essa luta. Eu acredito que o Bahamondes ele ainda vai chegar num nível de ranqueado, mas eu acho que hoje talvez o Turner seja o cara que vai dar um choque de realidade nele nesse ponto da categoria. A gente não pode esquecer que a gente está numa categoria em que o 14º colocado talvez seja um jogo duro para o 5º colocado. É uma categoria muito apertada. Então não existe um desnível. Eu particularmente acho que eu vou de Turner porque ele tem uma experimentação muito maior do que o Bahamondes, pelo menos no momento. E eu acho que vai ser uma decisão. Boa, boa. Então só eu vou de Inácio Bahamondes aí aqui nas apostas dos palpites, e eu ainda acho que talvez o Jalen Turner tenha mais recursos, mas eu ainda acho o Inácio Bahamondes mais polido. Eu acho que é uma luta que vai desenrolar em pé. Mas bora seguir aqui, vamos falar já do co-main event. Justin Gaethje, terceiro do ranking, contra Rafael Fiziev, 11º. E, cara, Justin Gaethje ia lutar originalmente contra o Dan Hooker, era a luta que estava todo mundo esperando. Honestamente, assim, acho que só pra gente, não vou dizer que só pra gente, porque o Poatan tem muitos fãs, mas muita gente estava com muita expectativa, esperando muito essa luta do Gaethje contra o Hooker. Uma pena, caiu, mas a gente continua aqui com uma luta muito boa, que é contra o Rafael Fiziev. É um reencontro dos dois, né? Já lutaram antes, Gaethje estava pior na luta, acabou vencendo ali com uma virada. E assim, talvez momento, talvez idade, tempo de estrada, rodagem sejam o diferencial nessa luta. O Justin Gaethje mais velho, Rafael Fiziev lutou pouco depois da luta dos dois, né? Porque teve um tempo ali de lesão, enfim, ficou se recuperando, mas acho que tem tudo para ser uma lutona também. Falar disso, viu? Eu queria aproveitar esse gancho aí seu para fazer uma pergunta do porquê que a galera tá vendo o Fiziev tão favorito para essa luta, sendo que o cara vem de uma LCA ferrada, um tempão de inatividade. A última vez que ele venceu alguém foi em 2022, o Rafael dos Anjos, que já estava na porta ali de saída. E, cara, perdeu do Justin Gaethje, foi uma bela surra do meio da luta para o final. O Justin Gaethje recuperou, né? E o cara tá parado há tanto tempo e ele tá de favorito. Eu não realmente. E agora ele pegou a luta em cima do laço para bater o peso. Eu não consegui entender por que ele tá de favorito. Sinceramente, para mim também ele não é. É porque o Gaethje foi nocauteado pelo Holloway, sei lá, no Interessante. Não é só para as pessoas. Antes do Caião, pode falar, eu ia falar das odds. Manda bala aí, Caião. Não, normalmente a precificação de casa de aposta ela não tem relacionamento com análise técnica de esporte, campo e bola. Ela é muito baseada em expectativa, fatores externos, e o grosso das pessoas que botam a grana ali não são consumidores hardcore do esporte. Eles têm uma visão mais micro do ocorrido. Na cabeça do fã médio, que é o que gera o hype, que é o que acaba comprando mais pay-per-view, que é o que acaba saindo da bolha, a última visão que se tem do Gaethje não é o Gaethje porradeiro, o cara das guerras, o cara que entregou. É o cara que foi pro X1, faltando 10 segundos para a luta e caiu babando. Eu acho que muito das análises e das odds, elas têm relacionamento a essa parte. Dentro desse contexto aí, eu acho que o Fiziev, ele é um cara que ele é mais do Muay Thai clássico. Que ele tem esquivas, ele tem movimentos, mas o que acontece? No Muay Thai clássico, você vê pouco o cara movimentando cabeça, você vê pouco o cara pendulando. O Fiziev é um cara que ele vai bater e vai deixar o Gaethje bater. Na real, essa é uma luta, vai ser muito parecida com a primeira. Vai ser concurso de macheza o tempo inteiro. Mas ele vai morrer no gás. Você, qual a chance? E um dos dois vai cair. Qual a chance de um cara que veio de uma cirurgia complicadíssima, inatividade, e já não tinha o gás bom,
vai lutar contra o Justin Gaethje, que aguenta a pancada e tem o gás bom, e não vai ser um repeteco da primeira luta, porque para mim... E o cara ainda vai ter que cortar o peso, faltando 11 dias. Tá parado, é impossível que ele chegue com um gás bom para essa luta. Mais ou menos 1 ano e 6 meses aí de inatividade. E tem uma diferença ali boa de idade, tá? O Gaethje está bem perto de fazer 37 anos. A gente sabe que idade no peso leve cobra caro. Então, talvez aí seja um dos pontos relevantes. O Fiziev tem 31 anos, é bem mais jovem, tem uma diferença boa aí nesse ponto, né? Talvez seja esse o fator de divisão ali para os apostadores, né? Agora, depende de que Gaethje que vai subir lá, cara. Depende muito de que Gaethje. O cara desse gás aí. É um cara que estava em camp. Fiziev, não sei se estava em camp, não sei como é que estava a expectativa dele. Não sei se é um cara que estava... Às vezes é um cara que estava esperando esse tipo de oportunidade. Estava treinando ali, esperando brotar alguma luta para ele, na pegada, pode ser. A gente não sabe. É um cara que também não desconfiaria, porém, se a gente for considerar aqui condições normais de pressão e temperatura, eu diria que o Gaethje ganha novamente. O problema para mim do Gaethje não é nem idade, tá? É QI. O Gaethje, às vezes, cara, ele foi completamente dominado contra o Max Holloway, completamente dominado. A gente fica com aquela... tudo bem, ele teve ali um flashdown em cima do Holloway, a gente fica com aquela cena do final, né, dele caindo desmaiado, mas ele foi dominado a luta inteira. Não sei se... Mas não sei se ele vai... Pega o pós-luta depois que o Fiziev lutou com o Gaethje, qual foi o pós do Fiziev? Ele perdeu a luta pro Ganrou lá, se machucou, feio, ficou parado todo esse tempo. O Gaethje nocauteou o Poirier, inclusive um nocautaço, e depois fez uma guerra de 5 rounds com o Holloway. Ok, foi dominado? Foi, mas ele tinha vencido pelo menos o começo da luta ali, ele estava bem, ele chegou a dar um knockdown no Holloway, coisa que o Holloway nunca tinha sofrido. Então, tem que ver esse tipo de contexto, porque se for só por resultado, aí fudeu mesmo de vez. Sim. Não, concordo, cara. Mas eu acho, sinceramente, para mim, essa é mais difícil de dar a minha opinião. Vou até pensar um pouco melhor aqui. Essa Caião, é foda, né? Caião, cara, se você quiser fazer seus comentários. Cara, na minha visão, a gente não vai ter uma luta muito diferente da primeira, porque à medida que o Gaethje está com o dano acumulado e está em uma condição física condizente com um atleta de 37 anos, o Fiziev vem de uma inatividade considerável. A gente não pode esquecer que inatividade e excesso de atividade, por mais que sejam por motivos diferentes, têm efeitos parecidos no corpo do ser humano, principalmente no atleta de alto rendimento. Eu não acho que ambos tenham reformulado o jogo deles tão drasticamente para que a gente não tenha um replay do que foi a primeira luta. Talvez o Fiziev volte pendulando mais, se movimentando mais, o que eu acho improvável, porque a lesão de joelho dele ela é uma lesão extremamente limitante fisicamente e ela dificulta muito do atleta ter a mobilidade de fazer muitos movimentos de rotação. Então, eu não acho que fisicamente o Fiziev vai entregar algo que diferente do que ele entregou na primeira luta, talvez volte pouca coisa pior, e o Gaethje, ele não vai fugir da natureza dele, que é baixar a cabeça, ir para cima, trocar mão, trocar porrada e ver quem aguenta mais. Na minha concepção, essa é uma luta com cara de decisão, mas aquela decisão na pegada mesmo, ambos indo para cima o tempo inteiro, e eu aposto no Justin Gaethje muito por esse contexto de parte física. E o Gaethje tirou um 10-8, viu, do Fiziev na primeira luta entre eles, no terceiro round. Sei lá, cara. Eu acho que é um repeteco da primeira luta. Eu vou de Justin Gaethje. Eu não acho que ele vai nocautear o Fiziev, mas eu também acho que ele não está a ponto ainda de se tornar, assim, nocauteável mais do que ele já era. Eu acho que eu vou de Gaethje por decisão. Cara, eu acho que racionalmente eu sou induzido a levar aí no Gaethje também. Talvez. É que acontece o seguinte: essa lesão que o Fiziev teve foi a mesma do Tom Aspinall. Tom Aspinall voltou e fez o que fez. Tá com o cinturão interino, etc.
Não, a gente não sabe como que vai voltar o Fiziev, né? Fiziev estava vencendo aquela outra luta. É um cara, só que também tem um detalhe. Ele pediu para que essa luta, que anteriormente Dan Hooker e Gates seriam 5 rounds. Fiziev pediu para que essa luta fosse em 3. Então, provavelmente ficou preocupado com o gás ali. Sabe que talvez o camp completo não vai performar ali por 5 rounds. Ainda Então, mais porque ele cansou em 3 rounds na primeira luta contra o Gate. sim, sim. É uma luta que exige fisicamente, né? Naturalmente. O Gate não é um cara que você vai ficar parado na frente dele. É o tempo todo movimentando, movimentando. Eu vou arriscar, tá? Vou de Fiziev por nocaute. Aí, se isso acontecer, aqui é o que a gente falou, é declarada, tal qual a Adesanya, é declarado o fim de Justin Gaethje, se isso acontecer, na minha opinião. É. Bom, Beleza. vamos para a É isso. última, então, né? Bora falar, então. Vamos para a cereja do bolo agora. Cereja do bolo, a luta que vem aí para deixar o brasileirinho ansioso, coração palpitando, sentar na ponta da cadeira, medo e apreensão. Alex Pereira, conhecido por Poatan, contra Magomed Ankalaev. Alex Pereira, que vem aí de boas defesas, né, no peso meio pesado, cara que se consolidou, é um campeão, de certa forma, dominante ali no peso meio pesado. Tem muita dúvida em torno dessa luta, né? Como que vai aparecer o Ankalaev? O Ankalaev vai entrar para fazer 25 minutos de luta agarrada, tentar abafar o jogo do Alex Poatan, ficar, ou melhor, aí, como as pessoas dizem, cheirando a virilha do Alex Poatan, ou vai querer trocar soco, trocar mão com o cara que é especialista, duplo campeão do Glory, fez o que fez aí na organização já do UFC em pouco tempo, causou, balançou a estrutura, mudou toda a história e o rumo de uma categoria. Como que fica isso, hein? Queria ouvir primeiro o Caião, qual que é a tua opinião para essa luta? O que você acha que vai desenrolar? Como é que tá aí a tua expectativa? Cara, momento filosofado aqui, rapidinho. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade em acreditar em coisas cujo qual eu não tenho uma mínima prova cabal daquilo. Eu vejo muita gente analisando o Ankalaev como a grande pedra no sapato do Alex, baseado única e exclusivamente no suposto wrestling. Eu não me orgulho disso. Eu assisti quase todas as lutas do Ankalaev, incluindo as fora do UFC. Eu não me orgulho disso. Mas em luta alguma você vê ele sendo este cara que põe para baixo, que fica fazendo isometria, que gruda e fica lá esperando as coisas acontecerem. Obviamente, ele é um cara de muitas decisões. Quando o nível de competição subiu, a quantidade de decisões subiu exponencialmente, o que eu não vejo como um problema. Eu acho que as pessoas, elas valorizam o nocaute e a finalização e em um nível a qual elas desconsideram todo o contexto do qual aquilo foi construído. Eu não vejo as decisões como um problema, mas eu não consigo ver que, eu vou até parafrasear o Khalil Rountree, que quando foi perguntado para ele se ele ia botar o Poatan para baixo, ele usou a seguinte frase: o que me levou à disputa de cinturão foi a minha trocação, foi o meu tipo de jogo. No momento mais importante da minha carreira, eu não vou descaracterizar ele justamente em prol do adversário. Cara, é aquilo. Você pode ter o treinamento, mas você acha que realmente o Ankalaev ele vai fazer algo que ele não fez em 12 lutas dentro da organização? Ele vai fazer algo tão diferente do que ele fez em 12 lutas? Eu tenho uma real dificuldade de acreditar que ele vai descaracterizar o jogo dele tanto a ponto de virar outro lutador nessa luta contra o Alex. E se ele realmente seguir à risca o que a gente já viu dele até hoje, o Alex tem um jogo extremamente problemático para o Ankalaev. O Ankalaev ele é um cara lento, e a gente sabe que o Alex, por si só, ele é facilmente um dos 3 meio pesados mais lentos da categoria. E isso não é um demérito.
é uma questão física. O Alex, ele era considerado um atleta lento no médio, o Alex é considerado um atleta lento no meio médio não, no meio pesado, o que não é um demérito. Só que Mas o lento em que Alex, ele sentido? trabalha De lento movimentação. em movimentação, Ele né? é um Porque cara que... movimentação de cabeça e entrada e saída de golpe, ele é rápido pra caramba. Mas a movimentação do Alex, a movimentação de pernas do Alex, ela sempre foi Plantado, considerada né? muito lenta. Sim, Mas o que concordo. acontece? O Ankalaev também é lento. O Ankalaev não é uma máquina de explosão. Não obstante a isso, a base do Ankalaev, ela é extremamente acertável por chutes. Óbvio que o Poatan não vai ser aquele boneco que só faz uma coisa, vai chegar descendo low kick, descendo low kick, descendo low kick. Mas quando você tem uma arma tão forte quanto esse low kick do Alex, e a gente tem um adversário que é extremamente suscetível a esse tipo de golpe, eu não consigo ver o jogo transcorrendo de uma maneira diferente do que a gente viu até o momento. Eu acho que as pessoas pintam o Chimaev em cima do Ankalaev. Não são lutadores parecidos. Não são lutadores. As pessoas pintam a frustração do que é o Chimaev no que elas gostariam que o Ankalaev fosse. E ele não é. É outro tipo de atleta. E eu acho que esse ponto que você colocou sobre o estilo de movimentação do Ankalaev, eu não acho o Alex um lutador lento, mas eu entendi o contexto que você colocou ali, e de fato, se for no relacionado à movimentação, não é um cara muito ágil. Porém, o Ankalaev, ele tem essa base muito aberta, e ele não tem um jogo de pés muito rápido. Sofreu muito com os chutes baixos do próprio Blachowicz. E o Alex tem o melhor chute baixo que eu já vi, particularmente. José Aldo tinha esse posto, para mim o Alex superou, porque o que ele faz, ele mina todo o jogo do cara a partir do desativamento ali do jogo de pernas, entendeu? Então eu acho que nesse sentido é onde o Alex vai explorar. Agora o que ele tem que tomar cuidado é com aquele cruzado de direita que o Ankalaev sempre dá quando ele recebe um golpe, né, no contragolpe. Então, acho que ali é um ponto de atenção, mas o Alex mostrou que tem muito queixo nessa categoria. Aí, abrindo até para um comentário à parte aqui, o que me preocupa foi até uma coisa que o Alex Poatan falou ontem. Ele falou, eu já estou acostumado, viajo, etc, tal. O pessoal está me criticando, muita gente de fato criticou ele sobre isso. Eu me preocupo com a preparação dele para essa luta. Isso daí, para mim, mesmo que ele tenha rechaçado, ele não ia falar, não estou me preparando, não vejo ele fazendo isso, nenhum lutador no mundo faria isso, mas me preocupa um pouco essa preparação, porque Ankalaev é o tipo de cara que tem mão pesada, que se você tiver um segundo mais lento do que o usual, já afeta todo um jogo ali. Caião foi de arrasta. Mas era isso que eu queria comentar. Deu uma caída na tela, na imagem. Tranquilo. Mal, dê aí suas considerações. Galera, só não achem que o Ankalaev é um fragmentado, que um dia ele fala que não vai quedar por 15 minutos, depois ele fala que vai quedar só 10, depois ele fala que vai nocautear o Poatan. Não, ele vai vir para fazer aquele jogo dele lá, que é confundir o Poatan, para poder trocar a porrada com o Poatan, se o Poatan saber o que ele vai fazer, mas na primeira oportunidade ele vai tentar quedar, e ele vai tentar usar uma arma que ele tem, que a gente não sabe ainda se o Poatan tem no mesmo nível. Ponto. Quem cuida das redes sociais dele é o empresário dele, o Ali Abdelaziz. É ele que fala aquele tanto de besteira, provoca lutador, promove lutador como se fossem os próprios lutadores na conta deles. Então, por isso que fica parecendo que o cara vai e volta atrás da palavra dele, mas não é isso. Ele vai fazer o jogo que ele tem que fazer, a melhor estratégia. Confundir o Poatan, tentar botar aquele cruzado de direita e assim que puder, cara, é cinturar ou ir na perna. Ponto. O Poatan vai ter todas as chances do mundo para poder chutar bem aquela base do Ankalaev. Ele não vai vir com uma base diferente da que ele veio contra o Blachowicz. E com 3 minutos de luta, acho que até menos, 2 minutos de luta, ele estava sentindo bem as pernas. O Poatan tem um chute muito otimizado, um leg kick, aquele calf kick, né, que é um chute mais ou menos ali embaixo do joelho. Esse chute dele é muito otimizado, porque de alguma forma ele conseguiu otimizar tanto tempo quanto as brechas do chute. Ele chuta muito rápido, sem girar o quadril, né?
E é Não tem muito como forte, é muito telegrafar. Ele não potente. telegrafa, né? Não tem como ser num single leg dali. Então ele vai conseguir explorar esses chutes. E, cara, ele tem aquela mão esquerda que derrubaria até um peso pesado, se pegar. Então, a chance de você lutar 25 minutos com o Poatan sem receber aquela mão esquerda é muito complicada. Porque eu não vejo o Ankalaev nocauteando o Poatan pela absorção do Poatan que ele demonstrou até agora nos meio pesados. Não te preocupa essa O questão do preparo? O Roundtree bate tão forte, o Jamahal Hill bate tão forte e o Giri bate tão forte quanto o Ankalaev. Não te preocupa a questão do preparo? Cara, para mim ele estava treinando, ele levou 8 pessoas da equipe com ele lá para a Austrália. Tipo assim, o Poatan tá. A gente já teve essa discussão na segunda luta contra o Iri, porque ela estava em cima da hora e tal, e o Iri é um cara que tá sempre super focado, é um cara que nunca deixa de treinar, talvez treine até mais do que o Ankalaev. Só que não se tinha essa aura porque o Poatan já tinha nocauteado ele. Se o Poatan já tivesse vencido o Ankalaev e ele tivesse agora na Austrália, ninguém ia estar falando disso. Então eu acho que é muito para gerar buchicho, para vender a luta, sabe? Eu acho que vai ser isso. O Ankalaev vai tentar explorar o Poatan lutando de guarda não tão alta. O Poatan já é um cara que não luta com a guarda alta, né? Mas ele vai tentar explorar essa dúvida de aonde ele vai, se ele troca de nível. E o Poatan, cara, vai aproveitar os chutes na perna, que são muito difíceis de entrar no contra-ataque daquele chute de perna, até por eles serem muito baixos, né? E aquele cruzado de esquerda que, cara, a hora que entrar, e outra, a gente não sabe como vai estar o gás do Ankalaev também. A gente não viu ele lutar 5 rounds. E o Poatan a gente viu. Não, na verdade a gente viu, porque a luta dele com o Blachowicz foi pelo cinturão, né? Foi decisão, foi empate dividido, se eu não me engano. Empate majoritário. Ele morreu no gás, ele chegou mas ele chegou capengando, ele chegou se arrastando no final dessa luta. Foram 5 rounds, tipo, mesmo. Atualmente, porque dessa luta aí ele morreu. E faz um tempo também. Essa luta foi em 2022, pô. A gente tá em 2020. Tô falando atualmente, assim. Então eu acho que são tantos cenários que a gente sabe o que cada um vai fazer, agora tem que ver como cada um vai fazer e quem vai conseguir fazer. Mas assim, eu não, com a preparação do Poatan, não estou preocupado. Já tive essa preocupação antes também na luta dele na segunda contra o Iri, não vi essa comoção toda e é isso, cara. Tipo, o Poatan é um cara que tá sempre treinando. Quando que ele deixou de treinar? A gente vê, ele vai para Coreia, do nada, ele é aleatório, Ronaldinho Gaúcho. Tá lá na Coreia do Sul, fazendo propaganda de K-pop. Depois de meia hora, ele tá treinando com os caras do boxe olímpico. Aí, do nada, o cara tá na Grécia fazendo alguma coisa e ele tá treinando com o cara da seleção olímpica de wrestling, sei lá. Mas ele tá sempre treinando, cara. Eu não sei por que se criou esse pandemônio agora. Cara, a questão é o seguinte, aí a gente entra em 2 pontos. O ponto regular, que é o ponto do mundo ideal, e o ponto do mundo real. No mundo ideal, a gente que entende a situação sabe que um cara nesse nível não vai deixar de treinar numa situação completa. Porque ele não é um maluco. Ninguém chega nesse nível de competição sendo um maluco desleixado. Mas na vida real, a gente sabe que em uma possível derrota da Alex, todo mundo sabe aonde vai ser jogada. Não tem aquilo que eu sempre falo. As mesmas pessoas que estão na internet falando chama, postando emoji, te xingando quando você discorda, fazendo qualquer coisa quando se trata de Alex Poatan, vão ser as primeiras que vão estar chamando ele de desleixado, vão falar que ele não se preparou, que ele não se cuidou. A vida é assim. Isso em caso de derrota. Então, eu particularmente não estou preocupado, porque é aquela história, se um atleta de alto rendimento ele não consegue conciliar o mercadológico e o esportivo, pô, ele vai pagar com isso da pior maneira possível. E esse Porra, esporte... olha o John Jones aí, o John Jones conciliou bem até demais. O cara saía você da pegou... festa e ia lutar. O John Jones sai de rolê. John Jones é o John Jones, calma. Que pode se dar ao luxo de ser um maluco e ainda assim conseguir extrair o máximo que o esporte pode entregar. Mas
Esportivamente, de verdade, eu já vou até adiantar o meu palpite aqui. Eu acho que Alex nocaute no terceiro round, porque eu não consigo ver o Ankalaev fugindo da natureza do que trouxe ele uma disputa de cinturão durante toda a carreira dele. Ele nunca quedou ninguém. Ele tem exatas 3 quedas aplicadas no UFC em 12 lutas. Eu não acho que ele vai descaracterizar tudo que levou ele até aí, única e exclusivamente por ser o Alex. E a gente sabe que muitos desses caras são movidos a ego. Ninguém chega nesse ponto de competição com ego. Então, de verdade, eu acho que o Alex vai nocautear muito porque nas valências básicas do jogo base do Ankalaev são fraquezas as quais a gente sabe que o Poatan sabe explorar muito bem. A não ser que milagrosamente ele chegue e retorne um Khabib 3,5 litros e no primeiro segundo da luta ele entre num double leg. O que eu acho improvável que vai acontecer. Mas na minha concepção, e se ele não matar a luta também, se ele não matar a luta também, ele não é o cara famoso por ter um gás ótimo, como a gente já falou. Então, uma hora ele vai cansar e a gente sabe que o Alex não cansa, cara. Ele aumentou o ritmo, inclusive, na luta contra o Cody Roundtree, apanhando bem até no começo. E não sei, eu acho que o Alex vai nocautear também lá pelo terceiro ou quarto round, quando o Ankalaev estiver mais cansado. Mas eu acho que vai ser uma luta bem dura e o começo dela vai ser bem equilibrado, assim, vai ser muito estudado, vai ter tentativa de queda, vai ter o Ankalaev botando o Poatan na grade, mas eu acho que uma hora a mão do Poatan vai cantar. Ele não é um cara que perde potência com o decorrer da luta. Aquela mão, sei lá, se ela é feita de carvalho, algum negócio assim, mas a hora que encostar, cara, pegar limpo, o Ankalaev vai acordar com o Mark Goddard falando, ô, tá tudo bem aí e tal, não sei o quê, e vai ser isso. Caraca, Mal, você... Cara, você até me deixa mais tranquilizado, viu, sinceramente, porque, de fato, tudo que você colocou aí não são... Não tudo, né? Boa parte é a tua opinião, mas muita coisa está pautada ali no que a gente já viu. Agora, a pergunta que eu faço para vocês acham que o Ankalaev é o maior desafio da carreira do Alex? Como lutador de MMA. Dos que ele já enfrentou? Dos que ele já enfrentou... Porque é o único que pode trazer alguma coisa que é considerar... Por mais que não seja o original, vamos ser realistas. O Poatan foi quedado pelo Israel Adesanya. O Poatan foi quedado pelo Andrés Mihailidis. Mano, não é desmerecer o atleta. O defesa de quedas do Alex é ruim. Não é um desmerecer o atleta. Todo atleta tem. Mas olha o que mas, por exemplo, olha o que o Blachowicz fez com a Adesanya e olha o que o Blachowicz fez com o Poatan. Níveis também diferentes. Sim, o Poatan mas segurou muito bem o grappling do Blachowicz e o Adesanya não conseguiu. Era um Poatan no 84 quilos que você está considerando, não um Poatan no 93. O Adesanya, quando subiu para 93, passou aquela vergonha. Mas aí que tá. O Alex, ele foi quedado não por questão de peso. Ele foi quedado por questão de ajuste de posicionamento. Tem um detalhe também. O Alex foi quedado pelo Jiri Prohaska também, né? Primeiro round, se eu não me engano, da primeira luta deles. O Alex, ele foi quedado... Bom, não é desmerecendo, mas, vamos novamente... Eu não queria usar esse vídeo, mas vamos usar o vídeo do Alex treinando com aquele cara menor que ele. A primeira reflexo do Alex foi entrar numa guilhotina. Mas a gente sabe que um cara mais baixo é mais fácil de você quedar um cara mais alto por causa do centro de gravidade, né? Não querendo passar pano também. Mas a guilhotina, independente disso, a não ser eu acho que esse vídeo aí traz pouco pra gente deixa eu analisar. contextualizar aqui, porque senão a gente acaba que a gente suando como se a gente quisesse única e exclusivamente tranquilizar as pessoas. E a vida real não é tranquilidade. E eu não estou desmerecendo o Alex como atleta, mas dizer que o Alex tem uma boa defesa de quedas é uma massagem no nosso psicológico. A defesa do Mas Alex... você acha que ele tem uma defesa ruim de quedas? Sim, eu acho que a defesa de quedas do Alex é ruim. Eu discordo pelo seguinte, acho que a defesa de quedas ela começa no controle de distância. Alex tem um excelente controle de distância ali. Outra coisa, na grade, eu acho que ele evoluiu muito. O trabalho dele de controle de cabeça ali na grade, conseguir eventualmente fazer a transição
para poder sair, melhorou muito. O que me preocupa é double leg e, assim, fora até do canto ali do cage. Mas eu não acho que o Alex tem uma defesa de quedas ruins. Ele já tomou algumas quedas ali. Mal foi de arrasta também. Cara, o problema não é ele ter tomado quedas. É ele ter tomado quedas de caras que não quedam. Então, isso é uma questão que me pega bastante. Mas, obviamente, que quando ele foi quedado por caras que não quedam, isso diz uma coisa. Quando ele vai enfrentar um cara que talvez tenha a condição de trazer isso para ele, eu acho que isso pode trazer uma valência nova para o jogo. Não é que ele vá quedar aqui no primeiro segundo, Sim, não. o Ankalaev vai entrar numa baiana no Alex. Mas ele tem mais cacuete para fazer isso do que os adversários que quedaram ele. O Blachowicz fez isso, né, inclusive. O Blachowicz foi para um single leg já com 10 segundos de luta. O próprio Tom Aspinall disse que em caso de uma luta com eles, no segundo em que o Gongo suasse, ele ia voar nas duas pernas do Alex. Eu entendo toda a argumentação. Eu não acho que o Alex tem uma defesa de quedas ruins. Eu não acho. Eu entendo ali o que você colocou. Eu não acho que ele tem uma defesa de quedas ruins. Eu acho que, como eu falei, começa ali no controle de distância. Ele tem um bom controle de distância. Agora, o que pega... Eu acho que uma coisa que pode ali, de certa forma, ditar muito ali o desenrolar da luta é a questão da dúvida. Ankalaev fazer meio movimento, ficar fintando queda, e aí isso entrar na cabeça do Alex de alguma forma com uma confusão. Mas é também um cara que está super preparado, assim, já tá com rodagem suficiente no MMA para estar ligeiro com esse tipo de traquinagem ali, de maloqueiragem, tá ligado? Ninguém pode tratar mais o Alex como um cara que está aprendendo MMA. Alguém que tem 2 cinturões do UFC não pode mais ser tratado como alguém que está aprendendo o que fazer ali, né? Sim. Para mim, o cara mais difícil que o Alex enfrentou, ele já venceu, que é o Blachowicz. E se você pegar a luta entre o Blachowicz e o Ankalaev, ela só foi empate porque temos a nossa figura constante, queridíssima, que chama Salda Mato, que deu um 10-8 no último round para o Ankalaev, porque senão teria sido 2,48-47 para o Blachowicz e ele teria sido campeão. Ou seja, essa luta aí, o Ankalaev foi, como posso agraciado. Dizer, ele ganhou um empate de presente. Sim. As pessoas esquecem dessa luta bastante, assim. Mas... Palpite. Bora o palpite. Para mim é isso aí. Poatan, nocaute no... Eu vou de quarto round. Eu ia também nesse palpite. Poatan de nocaute no quarto round. E vocês têm mais algum comentário? Querem falar mais alguma coisa sobre essa luta aí? Meu morreu. Para mim falamos demais até. Meu palpite realmente é Alex no terceiro round. Não tem como falar pouco. Bem nocaute mesmo. Te cortei. Não tem como falar pouco, é uma luta que a gente tá com uma expectativa absurda. Nossa, tá passando uma carreata de moto aqui. Uma carreata de moto. Uma motorreata. Cara, eu não tenho como falar pouco dessa luta aqui, porque existe uma expectativa absurda. O Alex, como eu falei no começo, ele movimentou, que abalou estruturas ali do próprio UFC, né? Movimentou toda uma categoria, mudou de categoria, movimentou toda outra categoria e não enfrentou um cara que teoricamente tem o nível que o Ankalaev tem de luta agarrada, porque é uma luta agarrada de Taubaté ali, porque a gente quase não viu, né? Nunca viu. E é isso, cara. Na minha opinião, eu também vou de quarto round, nocaute do Alex. Tô com muita expectativa, cara. Essa luta aí não tem como. Eu não consigo desassociar também da minha torcida, porque o Alex protagonizou muitos momentos aí, muitos emocionantes no MMA. E, cara, quero ver ele ganhar de novo. Tamo torcendo. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Muito obrigado vocês que ficaram até esse momento. Curte esse vídeo, comenta aí a tua opinião também, teus palpites. Se a gente falou alguma groselha aí, discorda da gente. Espaço é livre para vocês falarem o que vocês quiserem. Considerações finais aí, Caião, começa contigo. Cara, não tem muito o que falar. A gente conseguiu passar pelo card aqui, pelo menos os pontos mais importantes.
a gente conseguiu trazer alguma análise, algum debate. Fazia tempo que a gente não conseguia, a gente não falava de um numerado dessa maneira, a gente acabou não conseguindo gravar do numerado anterior. Tô feliz, estamos de volta e vamos que vamos. Um baita card esperando a gente. Mal? Confiem no índio. É isso. Para fechar. Valeu, galera. Muito obrigado. A gente conta com sua inscrição, com o teu like. Até a próxima vez. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.